Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, segunda-feira, 26 de agosto. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. O plenário deve votar projeto que permite ao beneficiário do Banco da Terra pagar financiamento em 35 anos. Veja alguns destaques das comissões desta semana. A comissão mista vai examinar PEC do trabalho escravo e, na entrevista desta segunda-feira, como a mediação pode ajudar a desafogar o judiciário. Confira os destaques da pauta do plenário para esta semana. Quem traz informações ao vivo sobre o assunto é o repórter Ronaldo Martins. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, André Ricardo. O plenário analisa nesta semana os projetos que tiveram origem na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Violência contra a Mulher. A CPMI propôs 7 projetos que tiveram a tramitação iniciada alternadamente entre a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Aqui no Senado devem ser votados nesta semana o projeto que cria o crime de feminicídio, que é o assassinato de mulheres exclusivamente pela condição de serem mulheres. E também o projeto que define como tortura a violência continuada contra a mulher. Além das matérias que tiveram origem na CPMI, devem ser votados em plenário o projeto que faz mudanças no Banco da Terra, entre elas a mudança do prazo de financiamento ou de pagamento do financiamento para 35 anos. E um outro projeto que muda o Código Penal para definir o crime de desaparecimento forçado de pessoa. André? Obrigado, Ronaldo. Entre os destaques das comissões do Senado para esta semana está a vinda do presidente do BNDES, Luciano Coutinho, para discutir os empréstimos do banco ao empresário Eike Batista. Vai ser na Comissão de Assuntos Econômicos nesta terça-feira. Na quarta, a Comissão de Direitos Humanos realiza seminário para discutir os 34 anos da Lei da Anistia. Na quinta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça sabatina Rodrigo Janot, indicado para o cargo de Procurador-Geral da República. A PEC do trabalho escravo, que determina a expropriação de terras em que trabalhadores forem flagrados em condições desumanas, está pronta para ser votada. Mas antes, uma comissão mista especial vai examinar o assunto e definir critérios. Dados do Ministério do Trabalho mostram que nos últimos 18 anos, mais de 45 mil pessoas foram resgatadas por estarem trabalhando em condições equivalentes a de escravos. Apesar das fiscalizações frequentes, estimativas apontam que hoje cerca de 20 mil trabalhadores ainda se encontram nessa situação no Brasil. Você aproveita da pobreza, da miséria, né? Você aproveita aí de trabalhadores migrantes que vêm em busca de um sonho, porque lá na sua origem a situação tá terrível, é muito difícil. Então, há um aproveitamento dessa condição de vulnerabilidade para explorar as pessoas. A proposta de emenda constitucional aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça pretende ajudar a combater essa prática. A PEC permite a expropriação de terras urbanas ou rurais, onde for constatada a existência de trabalhadores em regime de escravidão. O texto prevê que, nesses casos, as terras sejam destinadas à reforma agrária ou a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário. É uma mensagem tanto para fora, para o mundo, quanto para dentro, para a nossa sociedade, de que o Brasil, o Estado brasileiro, a sociedade brasileira não tolera a existência de trabalho escravo. Mas antes de ir a plenário, a PEC do trabalho escravo precisa ser regulamentada por uma comissão mista especial. Foi o acordo feito para que a matéria fosse aprovada pela CCJ. Alguns senadores argumentam que antes de votar é preciso estabelecer uma definição clara para esse tipo de crime. 2 leis precisam para que a PEC seja aplicada. A primeira é uma lei que defina com clareza, para efeito da emenda constitucional, o que é trabalho escravo, tanto no meio urbano quanto no meio rural. Em segundo lugar, precisamos de uma lei que discipline o processo judicial da expropriação da propriedade urbana e rural onde for encontrado trabalho escravo. Dependendo do fiscal que vai à sua propriedade, ele enquadra o produtor, muitas vezes, senador Pedro Simão, até porque
A NR31 diz que a porta tem que abrir para fora do alojamento e a porta abre para dentro do alojamento. E ele descreve como uma falta grave e te enquadra como um trabalho análogo escravo. Em cima dessa questão do trabalho escravo, se comete muita subjetividade. O detalhamento de trabalho escravo é algo existente não só na legislação infraconstitucional, como nas convenções internacionais de direitos humanos, nas convenções da Organização das Nações Unidas. Há um interesse, obviamente, dos setores mais identificados com o agronegócio em postergar a apreciação dessa proposta de emenda constitucional. Eu espero que isto seja célere e o quanto antes nós possamos ter essa proposta de emenda constitucional que é fundamental para o nosso ordenamento jurídico. O Procurador-Geral do Trabalho, Luiz Camargo, também concorda que não há necessidade de se criar um novo conceito para trabalho escravo. Não há que se falar em insegurança jurídica, não há que se falar em ausência de definições. Muito pelo contrário. O Brasil, repito, tem sido exemplo para vários países do mundo. Para que não haja nenhuma dúvida, a regulamentação ela tem que ser a mais clara possível, para que as interpretações sejam iguais, independente de qual profissional que vai fazer a fiscalização na propriedade. E a gente espera que no processo de construção da regulamentação, nós não tenhamos nenhum prejuízo com relação à eficácia desse projeto de emenda constitucional. Líderes partidários estão recolhendo assinaturas para dar regime de urgência à PEC 18. A proposta de emenda à Constituição determina a perda imediata do mandato de parlamentares condenados pela Justiça. Pela regra atual, um parlamentar pode cumprir o mandato até o fim, mesmo que seja condenado criminalmente. A decisão final é sempre do plenário, em votação secreta. Uma pessoa que já é condenada e sentenciada para prisão, ele deveria perder o mandato automaticamente, porque ele feriu o decoro parlamentar. Mas nos outros países, se você for condenado por um crime de roubo, assassinato, o que for, estelionato, você vai preso e automaticamente você perde o mandato. Mas no Brasil, o conceito de imunidade virou impunidade. A proposta aprovada pela CCJ muda a Constituição e determina que as mesas do Senado e da Câmara devem declarar a perda do mandato imediatamente após a sentença da Justiça. A regra vale para condenações criminais e por improbidade administrativa, mas apenas nos casos em que o Judiciário impuser como pena a perda do mandato. Há uma diferença enorme. No caso das penas em que há transitado em julgado a perda de mandato, não há mais o que se julgar na Câmara ou no Senado, apenas cumprir a decisão transitada em julgado. Quando o parlamentar for condenado criminalmente, mas a Justiça não determinar a perda do mandato, a decisão final continua nas mãos do plenário. O mesmo vale para os processos por quebra de decoro. Mas, nesses dois casos, a votação passa a ser aberta. A proposta acaba com o voto secreto. Penso que tenha sido um avanço, mais uma vez o Senado, demonstrando que a votação tem que ser aberta. Não há nada mais importante para um parlamentar do que o cidadão que o elegeu saber efetivamente como ele votou. O Congresso tem 2 parlamentares condenados pelo Supremo Tribunal Federal, o deputado Natan Dourado e o senador Ivo Cassol. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara decidiu pela perda do mandato do deputado. A decisão vai para o plenário. No caso de Ivo Cassol, o Senado aguarda a decisão final do Supremo sobre os recursos que o senador apresentou. A comissão de juristas criada para modernizar a lei de arbitragem e mediação faz 4 audiências públicas esta semana para recolher sugestões ao anteprojeto que será apresentado ao Senado. Este é o tema da nossa entrevista desta segunda-feira. A
comissão de juristas criada pelo Senado para reformar a lei de arbitragem brasileira está trabalhando há 4 meses e deve entregar um anteprojeto ao Senado até o final de setembro. Uma das inovações nesse texto é a inclusão da mediação no ordenamento jurídico brasileiro. Mas qual é a diferença básica entre arbitragem e mediação? Quem vai esclarecer para a gente é a doutora Roberta Rangel, que faz parte da comissão de juristas. Então, doutora Roberta, bom dia. Bom dia. Primeiro, quando usar um mecanismo e quando usar o outro? Bom, hoje na legislação brasileira nós só temos prevista a arbitragem, legalmente prevista. A arbitragem ela é uma técnica de solução de conflitos, um método de solução de conflitos adversarial, ou seja, as partes elegem um árbitro ou vários árbitros, sempre em número ímpar, para solucionar aquele conflito. Elas submetem o conflito a esses árbitros, ou árbitro, né, unitário, e ele soluciona, ele dá a solução para o conflito. A mediação, que é presidida por um mediador, na verdade, ele, através de técnicas psicológicas, técnicas da mediação, conduz as partes a uma solução. Então, na mediação, são as partes que chegam à solução do conflito delas. Essa modernização da lei, ela pode desafogar o judiciário, ajudar a desafogar o judiciário? A intenção é essa, principalmente com a lei de mediação. A mediação, como eu disse anteriormente, ela não tem previsão legal no Brasil. Então, a ideia da comissão é que realmente se crie uma cultura de mediação aqui no Brasil para que, com certeza, desafogue o judiciário. Quer dizer, porque hoje existe um conflito de interesses, de competências entre o judiciário e a Câmara Arbitral. Bom, na verdade, não há conflito, né? O judiciário tem o espaço dele, a arbitragem tem o espaço dela. Historicamente, a arbitragem ela sempre foi muito utilizada nas práticas comerciais, no comércio, né? Uma tendência que se verifica até os dias atuais. E a mediação, que nós não temos aqui, né? Ela seria a tentativa de se criar a cultura das pessoas procurarem não o judiciário, mas procurarem um mediador, centros de mediação, para que elas próprias solucionem os conflitos delas. Por exemplo, questões de condomínio, né? Muitas dessas questões são levadas para o judiciário, são questões de somenos importância, são questões pequenas e acabam tumultuando, né? Acabam abarrotando o judiciário, uma questão que poderia realmente ser resolvida pela mediação. As partes sentariam diante de um mediador e chegariam à solução, porque às vezes a litigiosidade está dentro da pessoa. Né? E uma pessoa treinada, uma pessoa que tem técnicas para tentar dissolver essa litigiosidade, ela conseguirá isso com sucesso. Obrigada, doutora Roberta. Um bom dia para a senhora de novo. A primeira audiência pública ela acontece daqui a pouco, às 9h30 da manhã. E outra audiência pública também está prevista para hoje. Novamente, conversamos com o repórter Ronaldo Martins, que está ao vivo com as informações. Ronaldo. André, às 10 horas começa a audiência pública da Subcomissão da Memória, Verdade e Justiça, uma subcomissão permanente. O requerimento para essa audiência pública foi feito pelo senador Randolfo Rodrigues, com quem eu converso agora. Senador, nessa audiência de hoje, qual o tema que vai ser discutido? Bem, nós vamos ter uma audiência pública em conjunto com a Comissão Nacional da Verdade. A nossa subcomissão da Verdade, da Memória e da Justiça, da Comissão de Direitos Humanos, pretende, nessa audiência em comum com a Comissão Nacional da Verdade, interagir sobre o que foi apurado até agora pela Comissão Nacional da Verdade, levantar as informações do que foi feito até agora pela Comissão Nacional da Verdade. A Comissão Nacional da Verdade, criada ano passado, através de lei encaminhada ao Congresso Nacional pela Presidente da República, aprovada pelo Congresso Nacional, sancionada depois pelo Presidente da República, é a conclusão, no meu entender, do processo de transição política do estado de exceção, da ditadura
da ditadura brasileira para o Estado Democrático de Direito. Porque a Comissão da Verdade faz a apuração de todos os crimes cometidos durante o estado de exceção que tivemos no país entre 1964 e 1985. Aqui no âmbito do Congresso Nacional, no âmbito do Senado Federal, nós constituímos neste ano uma subcomissão no âmbito da Comissão de Direitos Humanos, que é a subcomissão da Memória, da Verdade e da Justiça. E a ideia dessa subcomissão é acompanhar os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, ver como estão evoluindo esses trabalhos, ver o que a Comissão Nacional da Verdade até hoje apurou, para que, em especial, a Comissão Nacional da Verdade cumpra a sua missão histórica, que é consolidar o processo de transição democrática. A transição democrática em qualquer democracia em que teve um processo traumático, um processo autoritário, uma ditadura, só se consolidou após ter tido um ajuste com o seu passado, após ter tido a verdadeira conciliação, porque a verdadeira conciliação não é esquecer o que passou, a verdadeira conciliação é, em especial, conversar e fazer a autocrítica sobre o que aconteceu e apurar, em especial, os crimes que ocorreram durante o seu período de exceção. Parece que vocês pretendem fazer uma reunião interativa hoje. Como é que seria isso, senador? Em especial é essa a ideia. É a subcomissão da Memória, da Verdade e da Justiça, da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, dialogar com a Comissão Nacional da Verdade, ver o que foi apurado até hoje pela Comissão Nacional da Verdade. Em especial, discutir temas como a lei da anistia. Nós sabemos que a lei da anistia, aprovada durante a ditadura militar, não foi o que deveria ser a lei da anistia. A lei da anistia do período autoritário foi uma lei imposta pelo partido majoritário, que foi a Arena. Tanto é que a lei da anistia aprovada em 1979 foi uma lei imposta por 207 votos a 201. Ou seja, não foi uma lei de conciliação nacional. Tanto é que após a lei da anistia, logo após a vigência da lei da anistia, nós continuamos com a existência de presos políticos. A lei da anistia não representou a abertura dos cárceres. A lei da anistia manteve a existência de presos políticos que só terminaram, só foram libertados após a vigência da pena ou após, obviamente, o fim do período autoritário. Então, a lei da anistia serviu naquele momento ao período autoritário para liberação e para inocentar aqueles que praticaram tortura e praticaram crimes contra os direitos humanos. Há um debate, existe um projeto de lei apresentado aqui no Senado Federal, existe outro tramitando na Câmara que fala sobre a revisão da lei da anistia. Esse é um debate que queremos, por exemplo, travar com a Comissão Nacional da Verdade. Esse é um debate que compreendemos que o Parlamento deve travar, necessita travar com a Comissão Nacional da Verdade. Muito obrigado, senador Randolfo Rodrigues. André? Obrigado, Ronaldo. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.